Irmãos, essa semana o Senhor falou comigo muito sobre Davi e sobre Saul. E eu quero compartilhar com os irmãos rapidamente sobre falar mais uma vez sobre identidade. E ano passado nós falamos muito sobre identidade, porém parece que muitas pessoas não entenderam o verdadeiro sentido da identidade em Deus. Você vai lá atrás. Eu quero começar lendo lá 1 Samuel, capítulo 17, do verso 31 ao 39, que diz a seguinte coisa. 1 Samuel 17. Colocaram em português em cima agora. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condição de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e o leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo. Vamos fazer uma rápida recapitulação sobre a história de Saul e sobre Davi. Saul, ele foi ungido rei no capítulo 9 de 1 Samuel. Saul, a Bíblia descreve Saul como sendo um homem bonito e formoso, e as pessoas mais altas de Israel chegavam somente ao ombro de Saul. Então diz que Saul era uma pessoa muito alta. E nós notamos que quem escolheu Saul não foi Deus, foi o povo, por causa da sua beleza e da sua estatura. Nós temos um grande problema da gente julgar as pessoas pelo quê? Pela beleza, pela fisionomia da pessoa. Aí nós aprendemos que quando Samuel foi ungir a Davi no capítulo 16, se eu não me engano, que a primeira coisa que Deus fala para Samuel é o quê? Não olhe a beleza. Porque Deus, ele não olha o homem por fora, ele olha o homem pelo interior. Então, Davi, ele é ungido rei no capítulo 16. E nós vemos que Saul, ele é rejeitado por Deus no capítulo 15. Porque quem escolheu Saul foi o povo. Quem escolheu Davi foi Deus. E nós chegamos agora na guerra entre os filisteus e Israel no capítulo 17. Nós podemos notar aqui o que está acontecendo ali. Que um gigante se levanta para condenar Israel, para afrontar o reino de Israel e também ao Deus vivo. Golias se levanta e não existe um homem sequer
Saul, sendo o homem mais alto, esse homem, Saul não quis se levantar para guerrear contra Golias. E Davi vai para a frente de batalha para levar alimentos para os seus irmãos, porque seus irmãos tinham a necessidade de comer. E Davi chega ali, a primeira coisa que ele faz é perguntar o que está acontecendo. E as pessoas dizem para ele, é o seguinte, esse cara se levantou para quê? Para condenar e para afrontar o exército e ao Deus de Israel. E Davi chega e fala assim, é o seguinte, deixa comigo, eu vou lá e eu vou tomar providência contra esse gigante. Eu. E aí, essa palavra de Davi chega aos ouvidos de quem? De Saul, que está lá no versículo 32. E disse Davi, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar com ele. A história de Davi, para mim, ela é a história mais bonita da palavra de Deus. E também a mais trágica. Davi, ele sai de ser um pastor de ovelha para se tornar um guerreiro. Daí ele sai de um guerreiro para se tornar um perseguido, ou seja, de um mocinho ele se torna um bandido ao mesmo tempo. Depois ele sai de bandido, se torna rei. De rei ele volta a ser outra vez condenado e perseguido pelo seu próprio filho. Ou antes disso nós vemos, ele vem se tornar um homem, um assassino. Se torna perseguido pelo seu filho e volta a se tornar rei de Israel. E tem uma morte basicamente só. Se você ler a história dele, é uma história assim, muito triste, dolorosa e de muita perseguição. E se nós olharmos tudo isso, Davi, em nenhum momento da história, ele perdeu o que ele tinha de mais importante, a sua identidade. Davi sabia quem ele era, Davi sabia o que ele podia fazer, e como as coisas iam acontecer, porque ele entendia quem ele era em Deus. Muitos de nós temos perdido a nossa identidade, porque pessoas têm implantado em nós coisas que nós não somos. Pessoas têm plantado palavras em nossas vidas, a ponto de nós acreditarmos naquilo que as pessoas têm dito e falado que nós somos. Já até perdi onde eu estava, tá vendo? Lá, e eu vou tomar o celular. A casa de Deus não é lugar para jogar. Sorry, brother, mas eu avisei. Porque além de vocês me distraírem, vocês distraem as pessoas. Então, vocês fizeram até perder onde eu estava, tá vendo? Então o mundo ele tem semeado na nossa vida o quê? Uma identidade falsa. Você é isso, você é aquilo, e nós temos perdido as promessas de Deus na nossa vida. Nós não temos vivido aquilo que Deus tem de melhor na nossa vida, porque nós temos acreditado nas mentiras. Se nós formos prestar atenção, a primeira coisa que, quando Saul viu a Davi, foi menosprezar a Davi. O mundo tem nos menosprezado e dito assim, vocês são incapazes, vocês não podem, vocês não vão conseguir. Eu e você, nós fomos chamados para fazer o quê? Para mudar esse mundo, e não ser mudado pelo mundo. Eu e você fomos chamados para transformar e conquistar tudo aquilo que nós pisamos e tocamos. Porque a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. A Bíblia diz que na palavra de Deus em inglês, que nós somos mais que conquistadores. E nós precisamos passar a vencer e a viver essa vida de conquistadores. Eu não aceito mais na minha vida
não viver o propósito de Deus. Eu não aceito mais as palavras das pessoas contra a minha vida dizer que eu não sou capaz. Eu não aceito mais as pessoas dizerem para mim que eu não vou alcançar aquilo que eu estabeleci e aquilo que Deus estabeleceu para a minha vida. Porque se você aceitar, você nunca mais vai conseguir e você não vai alcançar aquilo que Deus tem para você. Deus, ele tem um propósito na nossa vida. E se nós não estivermos caminhando firmemente na palavra de Deus e acreditando naquilo que Deus disse de mim e de você, nós não vamos viver as promessas de Deus na nossa vida. É uma realidade. É difícil de se falar? Mas é. E mais cedo ou mais tarde, algo que eu aprendi muito interessante essa semana. Quando você está dentro do propósito de Deus, caminhando para o propósito de Deus, mais cedo ou mais tarde, você vai bater de frente com Satanás. Se você não está caminhando no propósito de Deus, e se você não bater de frente com Satanás, mais cedo ou mais tarde, sabe o que quer dizer isso? Que você está caminhando na mesma direção que ele. Eu aprendi isso essa semana e isso assim me deixou assim. Ou você caminha e bate de frente com Satanás, ou você vai caminhar na mesma direção que ele. Se você está caminhando na mesma direção que ele, você está fora do propósito de Deus. É ou não é? Porque todas as vezes que você está dentro do propósito de Deus, Satanás ele vai vir de frente com você e vai tentar fazer o quê? Parar você. Porque ele não quer que você alcance aquilo que Deus tem para você. As promessas de Deus para você. Davi tinha uma promessa na vida dele. A primeira coisa que aconteceu quando essa promessa foi se levantar, foi Saul a primeira pessoa a tentar parar ele. O próprio rei, que era o homem mais alto, mais bonito, mais formoso, que a Bíblia descreve em 1 Samuel, capítulo 9, não foi homem o suficiente para enfrentar o gigante. Aí quando um jovenzinho, entre seus 15 e 17 anos, chega e fala assim, olha, deixa comigo, eu vou lá. Eu vou ser o homem que vocês não estão sendo. Eu vou parar esse gigante, porque ele afrontou o Deus de Israel, o incircunciso. Saul vira para ele e diz assim, verso 33, coloca o verso 33 aí. Respondeu Saul, você não tem condições de lutar, menosprezo. Esse filisteu, você é apenas um rapaz, ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Todas as vezes que nós nos levantamos para fazer algo para Deus, vai vir uma palavra contrária na nossa vida, dizer você não é capaz. Você não pode. Isso não é para você. Isso não serve para você. Você é incompetente para fazer isso. Você não tem chamado para isso. Todas as vezes que você recebe uma palavra de Deus para alguma coisa, fazer algo grande na sua vida, vai vir uma palavra para te parar e dizer, você não pode. Você não vai alcançar. Você não vai pegar seus documentos. Você não vai chegar aonde você tem que chegar. Por quê? Porque o mundo quer te parar. O mundo usa palavras para nos colocar para baixo, para nos humilhar, para nos ofender, para nos deixar desmoralizados. Se o mundo conseguir parar a igreja, ele para tudo. E o mundo tem se levantado para nos parar. Através do quê? Das palavras de peso sobre a nossa vida. Colocando peso, colocando humilhação, vergonha.
Quando você é humilhado, você é envergonhado, o que a palavra faz? Ela traz e faz no seu coração brotar insatisfação. Quando você se coloca insatisfeito, você se coloca desanimado. Quando você está desanimado, a obra de Deus para. Por quê? Porque o mundo se levantou para nos parar. O mundo se levantou para parar a igreja. O mundo levantou para destruir a igreja. E quando eu digo a igreja, eu não estou falando do prédio, eu estou falando da igreja em si. Davi, ele podia ter parado ali. Falar, não, sabe de uma coisa? Rei Saul, você tem razão. Rei Saul, eu não sou capaz de enfrentar, porque eu sou nada mais, nada menos, um moço. Não sou ninguém. Eu não sou nada. Ele podia ter permitido essa palavra entrar no coração dele, como muitas pessoas permitem. Quando palavras são lançadas, permitem essas palavras entrar no coração e isso brotar dentro do coração. Entenda, tudo que entra no nosso coração, se nós permitirmos, ela vai servir de bênção ou ela vai servir de maldição. Se você permitir palavras negativas entrar no teu coração, você pode ter certeza que essas palavras, amanhã ou depois, elas vão brotar e elas vão trazer fruto. Se você permitir palavras de bênção entrar na sua vida, ela vai brotar e ela vai trazer bênção na sua vida. O próprio Salomão, em Provérbios 4:23, ele diz, acima de todas as coisas, guarda seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Ou seja, ele está dizendo, guarda o seu pensamento. Não permita que palavras entrem no seu pensamento e afetem a sua maneira de viver. Porque as palavras são elas que vão te levar para onde você tem que caminhar. Palavras, elas podem parecer inofensivas, mas uma vez que elas saem da tua boca, que elas são lançadas, elas não voltam vazia. Mas você fala, não, é a palavra de Deus. Não, você é um ser profético. Se você tem o Espírito Santo dentro de você, as tuas palavras, ela tem poder da vida e da morte. Uma vez que você libere uma palavra sobre a vida de alguém, aquilo vai acontecer porque você é um ser profético. Você é um profeta do Senhor. Mesmo você não tendo o dom de profecia, o dom de profetizar, você, quando libera uma palavra, você está semeando algo na vida de alguém. O profeta Isaías 55:11 diz assim, colocou aí? Isaías 55:11. Assim também ocorre com as palavras que saem da minha boca. Ela não voltará vazia, mas fará o quê? Desejo. E atingirá o propósito para qual a eu enviei. Irmãos, as palavras que saem da nossa boca, ou das palavras que saem da boca de outras pessoas para a sua vida, não importa, elas vão gerar fruto. Se você só libera palavras na sua vida, palavras de destruição, na sua casa, palavras de destruição, você pode ter certeza, essas palavras elas vão alcançar aquilo que você está liberando sobre a sua casa. Porém, Davi, ele entendia quem ele era em Deus. Davi sabia que ele era em Deus. E ele não aceitou essa palavra de Saul sobre a vida dele. Esse que é o problema. Nós não sabemos quem nós somos. É saber e acreditar em tudo que é falado. Porém, a gente não saber realmente quem nós somos e a quem nós servimos. Nós servimos o Deus do impossível. Não é o Deus do possível. É o Deus do impossível.
É o Deus que abriu o mar. É o Deus que acalmou a tempestade. É o Deus que caminhou sobre as águas. É o Deus que levantou os mortos. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que uma pessoa com câncer, que os médicos dizem, você tem 7 dias de vida, e Ele levanta a pessoa da cama. Esse é o Deus que nós servimos. Quando o homem decreta a morte para você, ele diz, não, eu não disse, eu decreto vida. Esse é o Deus que nós servimos. Quando nós entendemos que esse é o Deus que nós servimos, nós temos a mesma atitude que Davi teve. Davi não se rebaixou pelo que Saul falou. Pelo contrário, ele se levantou e disse lá no capítulo, nos versos dos 34, ele diz a seguinte coisa, do 34 em diante, ele fala assim, 17:34. Davi, entretanto, disse a Saul. Saul primeiro disse para ele, você não é capaz, ele é guerreiro. Ele vai e fala assim, disse entretanto Davi a Saul, teu servo toma conta de ovelhas. Ele não falou, eu não tomo conta de exército, eu sou guerreiro. Eu tomo conta de ovelhas do meu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma das ovelhas do rebanho, próximo, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba, ele está falando do leão aí, e lhe dou golpes até matá-lo. Quem tem coragem de pegar um leão pela juba e dar paulada na cabeça dele? Ninguém. Ontem tinha uma cobrinha desse tamanho, a Simone estava gritando. Imagina um leão, irmão, se encontrar com um leão na rua. Hã? Você pegar o leão e... Nem o Alex faz isso. O leão faz... o Alex fala, pai do seu irmão, tchau. Por quê? Mas Davi não, Davi entendia quem era ele. Pegava pela juba e lhe dava paulada até matá-lo. Próximo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Um homem desafiou um exército todo, e todo o exército teve medo, enquanto um adolescente se levantou porque ele sabia quem ele era em Deus. E o que tem faltado na igreja hoje, eu não estou falando na nossa igreja, mas na igreja em si, é isso, é uma atitude de saber quem nós somos em Deus e o que nós podemos fazer. A Bíblia de Jesus, o próprio Jesus disse que nós faríamos as coisas que Ele fez e coisas ainda maiores. E por que que não tem acontecido as coisas que Jesus fez e as coisas maiores? Porque nós temos acreditado na mentira do mundo, falando que nós não somos ninguém e que os milagres já pararam. Sinto muito em te dizer para você, você foi chamado para algo maior. Você foi chamado para fazer coisas grandes, mas para que isso possa acontecer, eu e você nós precisamos nos levantar e tomar um posicionamento e entendermos que nós somos filhos de Deus e nós fomos chamados para caminhar num propósito grande. Fazer a diferença, sair aí fora, ter um enfermo, nós impormos as mãos e orarmos esse enfermo ser curado. O que tem faltado na nossa vida hoje é audácia, sermos pessoas audaciosas. Só somos pessoas, a palavra mais correta seria, a igreja tem se tornado uma igreja covarde. Eu sinto muito em dizer, covarde, porque a igreja tem se submetido a tudo aquilo que o mundo tem falado dela. O mundo conseguiu penetrar dentro da nossa mente. E nós não temos vivido o que Deus nos chamou para viver, que é viver do sobrenatural. Não tem. Saul tentou parar Davi. Quando ele percebeu que ele não ia conseguir parar Davi com as palavras, ele tentou transformar Davi em algo que Davi não era.
Quando as palavras não nos afetam, o mundo, ele tenta nos manipular através daquilo que nós vemos. Quando a palavra já não tem mais efeito na nossa vida, vem a manipulação por ação. Vocês já perceberam isso? Manipulação por ação. Você começa a fazer aquilo que as pessoas estão fazendo. O mundo começa a tentar te influenciar por ação. O que mais tem influenciado a igreja nos dias de hoje? O que mais tem influenciado as pessoas hoje? As redes sociais. Nós seguimos as modelos, muita gente quer ser igual muitos cantores, isso, aquilo. Quando Saul não conseguiu transformar Davi, parar Davi com as suas palavras, Saul tentou transformar Davi em quem era Saul. Como? Colocando uma armadura que pertencia para Saul sobre a vida de Davi. Olha lá no versículo 38 e 39. Saul vestiu a Davi com sua própria túnica, colocou-lhe a armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo. Saul era o único que tinha armadura, porque ele era o rei. E Saul, como nós lemos, era o mais alto de Israel. As pessoas mais altas batiam no ombro de Saul. E Davi nada mais era o quê? Um adolescente. Então eu penso que a armadura, quando essa armadura de Saul foi colocada, posta sobre a vida de Davi, a armadura Davi devia estar assim, a armadura batia no joelho de Davi, e Davi caminhava assim com a armadura e com a espada arrastando no chão. Porque a armadura era 2 vezes maior que ele. O mundo tem tentado fazer isso com a gente. Eles têm colocado uma armadura e tentado nos moldar para que nós nos tornemos iguais a eles. Muitas pessoas têm a necessidade de ser apreciada. Por quê? Eles postam uma mentira no Instagram, postam uma vida perfeita, as fotos perfeitas no Instagram, mas dentro de casa é uma família destruída. E aí fala assim: eu e meu amor, vivendo uma noite especial. Aí você vai na casa da pessoa, é uma falsa realidade. Porém, nós estamos engolindo e acreditando que aquilo é uma verdade. Aquilo tem moldado a igreja, e a igreja tem aceitado isso. Por quê? Isso tem se tornado uma armadura sobre a nossa vida, moldando a nossa vida a ponto de eu e você nos adaptarmos àquilo que eles querem que nós sejamos. Saul queria que Davi ganhasse essa luta usando a sua armadura. Porém, Deus não queria que Davi usasse a armadura, porque Deus queria que Davi fosse quem ele era de verdade. E esse que é o grande problema da igreja atualmente. Tem usado uma roupa que não é a dela. É uma roupa que o mundo tem colocado sobre ela. Uma roupa que o mundo tem estabelecido sobre a igreja, e a igreja tem usado essa roupa. A igreja não foi chamada para usar a roupa que o mundo estabeleceu, mas as vestes que o Cordeiro disse que nós temos que usar. Vestes de santidade, vestes de pureza, vestes que são brancas como a neve. E nós temos colocado uma armadura suja
que o mundo tem falado que nós devemos usar. É uma grande diferença. Temos que tomar um posicionamento como igreja e passar a usar a armadura que Cristo colocou em nossas vidas e não a armadura que o mundo tem colocado sobre a nossa vida. O mundo tentou parar Davi, ou seja, Saul tentou parar Davi e não conseguiu. Porque Davi, ele entendia quem ele era. Davi sabia quem ele era. E ele sabia o propósito que ele tinha. Minha pergunta para você é, você sabe o seu propósito? Você entende quem você é em Deus? Você sabe por que você foi levantado por Deus? Qual é o seu chamado? Ou você tem permitido palavras que as pessoas têm falado sobre você gerar dentro de você os frutos que supostamente estão gerando? Quais as palavras que você tem liberado sobre os seus filhos? Qual é a palavra que você tem liberado sobre o seu marido? Qual é a palavra que você tem liberado sobre a sua esposa? São palavras de incentivo que têm levado eles a sair para ser uma pessoa melhor? Ou tem sido uma palavra de destruição? O que é que tem gerado? O que é que você tem colhido das suas palavras? Davi, ele não aceitou aquilo que Saul disse. Por quê? Porque Davi tinha um entendimento. As tuas palavras não irão voltar vazia. Tudo aquilo que você lançar, essas palavras de alguma maneira vão voltar e você vai colher. Toda semente plantada, ela vai germinar um dia. O que é que tem saído da sua boca? Vida ou morte? Porque a palavra de Deus diz em Salmos que de uma fonte não pode fluir 2 tipos de água. Não pode ser água doce e não pode ser água amarga. O que é que tem saído da sua fonte? Porque a tua boca fala do que o seu coração está cheio. O que é que está cheio do seu coração? O que você tem dentro do seu coração? É hora de nós nos posicionarmos e entendermos quem nós somos em Deus. Como eu disse, nós falamos um ano passado todinho sobre identidade. E tristemente eu digo que 70% das pessoas não entenderam ainda quem eles são em Jesus. E o poder que nos é delegado, a autoridade que está sobre as nossas mãos e sobre a nossa vida. As pessoas não entendem isso. Porque se as pessoas entendessem essa autoridade, irmãos, nós estávamos aí nessa rua curando cego, surdo, mudo, coxo, paralítico, pessoas com câncer. Mas a gente não entendeu ainda quem a gente é. Nós não entendemos que nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso. Nós não entendemos que nós somos filhos do Deus Criador, que criou os céus, que criou a terra, e que tudo neles há. Que com uma palavra ele diz, haja luz e houve luz. As pessoas não entendem de quem são filhos. E por não entenderem, não vivem uma vida completa em Deus. Então, quando as pessoas liberam uma palavra, as pessoas, a primeira coisa que faz é verdade. É isso que eu sou. Eu aceito isso na minha vida. E aí, quando você entende que as palavras já não fazem mais efeito na sua vida, você começa a se comparar com as pessoas do mundo. Ai, meu Deus, eu preciso ser igual essa fulana. Eu preciso ser igual Bertrano. Cara, a vida do Alex é perfeita. Eu quero ter a vida do Alex.
E deixa eu explicar uma coisa para vocês. Você é um ser único. Você é um ser único. Você não pode ser ou ser comparado com ninguém mais. Entenda, você só tem, a sua impressão digital é única. O seu DNA é único. Você não é um clone. Você é único. A própria palavra de Deus diz que nós somos um ser único. Não existe criação igual a você. Então você não pode ser igual a mais ninguém. Você precisa ser quem você é. Quem Deus te chamou para ser. Sabe, eu gostava de copiar muito pregador. O primeiro pregador que eu tentei copiar foi o Marcos Feliciano, quando ele estava no auge. O Marcos Feliciano tinha aquele ditado, né? Crente que não dá glória a Deus, está com defeito. Tem defeito de fábrica. Você lembra disso, Otto? E eu acreditava nisso, até que eu entendi assim, Deus não cria nada com defeito. Depois do Marcos Feliciano, fui tentar copiar outros pastores, e isso, aquilo, a ponto de pegar o microfone e falar, glória a Deus, fazer aquela barulheira. Gritaria. Até que Deus falou para mim assim, cara, seja você, para de copiar os outros. Seja você. Porque você é único, você não precisa copiar ninguém. Eu te fiz perfeito, do jeito que eu queria fazer você. Então você é uma pessoa única. Não existe nada em ninguém para poder você copiar. A única pessoa que você tem que copiar é Jesus. Como Paulo diz, sejam meus imitadores como eu sou de Jesus. Para de tentar copiar as pessoas do mundo. Para de tentar vestir a armadura do povão aí fora. Seja você. 1 Coríntios diz a seguinte coisa, 1 Coríntios 15, 38. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou a cada espécie de semente, dá o seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves têm outra, os peixes têm outra. Há corpos celestes, há também corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um e os dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro da lua e outro das estrelas, e as estrelas diferem em esplendor uma das outras. Ou seja, cada um de vocês tem um corpo diferente, cada um de vocês tem um brilho diferente. Por quê? Porque você é único, você não precisa vestir uma armadura para você se tornar aquilo que o mundo está dizendo para você que você tem que ser. Não vista o que o mundo está falando para você vestir. Seja você. Seja você. Em nome de Jesus, seja você. Viva o melhor de Deus sendo você. Não através do que as pessoas estão dizendo que você tem que ser. Saul tentou parar Davi através de palavras. Não conseguiu parar com as palavras. Aí ele tentou moldar a Davi, tentando trazer Davi ser uma pessoa que ele não era. E você? O que tem acontecido na sua vida? O que você tem falado? O que você tem vestido na sua vida? O que você tem vestido a sua família? Qual é a roupa, a armadura, a roupa que você tem vestido a sua família? A sua casa. Qual é a armadura que tem entrado dentro dela? Coloque-se de pé. Eu não sei vocês, mas eu sei quem eu sou. E eu não vou aceitar mais palavras de destruição contra a minha vida, contra a minha família, contra a minha casa. Eu não vou mais permitir
o mundo tentar me transformar em algo que eu não sou. Por quê? Porque isso se chama posicionamento. Depende de você. Não depende de Deus. Deus, ele está aqui para fazer o quê? O impossível. Mas você é que tem que se posicionar para que você possa ser aquilo que Deus tem chamado você para ser. Eu não posso mudar a vida do Alex. É um posicionamento dele. Eu não posso transformar a vida da Jessie. É uma posição dela. Porém, eu posso, em Cristo Jesus, ser transformado por Jesus. Mas basta eu tomar uma posição. Não aceitando palavras na minha vida e não aceitar que o mundo me molde da maneira que ele tem tentado fazer. Igreja, você não foi chamada para ser igual às coisas que estão lá fora. Pelo contrário, você foi chamado para fazer as coisas lá de fora se tornarem igual a você. Existe uma grande diferença. Você foi chamado para transformar o mundo e não o mundo transformar você. É você. A terra ainda não foi destruída, porque nós estamos aqui. Porque se dependesse da ira de Deus, tudo já teria sido consumido. Mas o amor de Deus, ele é tão grande por nós, que a Bíblia diz que o amor dele é paciente. E Deus, ele tem sido paciente. Mas a Bíblia diz também que vai chegar uma hora que mais cedo ou mais tarde, o copo da ira de Deus, ele vai transbordar. Porque até a paciência de Deus tem limite. Até a paciência de Deus tem limite. E quando a ira de Deus, ela transborda, ninguém para. Por isso, é hora da gente se posicionar. Ou nós aceitamos tudo o que está acontecendo e nos tornamos pessoas liberais e vestimos uma armadura de bronze, porque bronze significa peso, ou nós vestimos as vestes brancas que o Cordeiro diz que nós teremos que usar, que é as vestes da santidade, que são vestes leves, vestes de linho puro. O que é que você tem vestido na sua vida? O que é que você tem permitido a sua casa ser revestida com? É hora de você tomar uma posição na sua vida. É hora das coisas começarem a acontecer como Jesus disse, que nós temos que ser diferentes. E para sermos diferentes, nós temos que ter um posicionamento na nossa vida. E as pessoas olharem para a gente e ver que é algo diferente em nós. Jesus. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero orar por você. Senhor, eu quero pedir, ó Pai, que na nossa igreja, Senhor, o Senhor venha levantar homens e mulheres que não param, Senhor, por causa de palavras, e muito menos, Senhor, permitem ser manipuladas e vestidas, Senhor, com a armadura que o mundo tem tentado colocar na vida deles. Eu quero, Senhor, profetizar sobre essa igreja, Senhor, homens e mulheres de aptidão e atitude, Senhor, de transformar o natural no sobrenatural. Homens e mulheres, Senhor, que estão dispostos a pagar um preço, Senhor, de mudar o mundo e não ser mudado pelo mundo.
Nós oramos, Senhor, por pessoas que têm uma atitude de mudar a atmosfera, Senhor. De entrar, Senhor Jesus, no mundo espiritual e trazer o mundo espiritual para o mundo físico, Senhor. Nós pedimos, Senhor, que essa igreja, que os membros dessa igreja, Senhor Jesus, venham se tornar, Senhor, homens e mulheres que saem lá fora, Senhor, homens de atitude, mulheres de atitude, de coragem, porque nessa igreja, Senhor, nós seremos pessoas que nós não seremos covardes, nós seremos como Davi, Senhor. Quando Golias se levantar, nós nos levantaremos e pararemos os gigantes que têm se levantado, Pai. Pois, Senhor, nada e ninguém pode nos parar, porque nós, Senhor, temos um propósito e nós temos uma palavra sobre a nossa vida, que é uma palavra de vida, uma palavra de conquista, uma palavra que o favor de Deus está sobre nós. Por isso, Senhor, nós pedimos e nós te agradecemos, Senhor, no santo nome de Jesus. Porque, Senhor, essa igreja é uma igreja próspera, é uma igreja abençoada, é uma igreja, Senhor, que conquistará as nações e estabelecerá o reino de Deus aonde quer que vá. Porque nós somos, Senhor, uma igreja diferente. Nós somos uma igreja que vestimos as vestes brancas do Cordeiro em nome de Jesus. Nós te agradecemos e nós te pedimos no santo nome de Jesus. E que todos digam amém. Amém.